Muitos buscam esses AIOs, chamados de resfriamento à água, apesar de não usarem água de verdade. No entanto, é realmente incrível ter algo assim no gabinete, com tubos, ventiladores, blocos com bomba integrada, LEDs ou displays. E o fato de serem muito mais propensos a falhas do que os sistemas de resfriamento a ar já é outra história. As bombas se desgastam, os tubos podem vazar e o líquido de refrigeração dentro pode se transformar em um mingau nojento e azedo, entupindo tudo pelo caminho. Admito que, apesar dos problemas, gosto dos sistemas de refrigeração all-in-one, até porque, no fim, quais são as opções? Montar o próprio custom loop é ultra caro e nada prático. E os coolers a ar, eu sei, isso é coisa de computador low-end versão de pobre, né? Ou não é assim? É diferente? Esse tipo de refrigeração simplesmente não é muito empolgante. No entanto, os caras da Deepcool ficaram realmente irritados e decidiram mudar essa situação. O AK620 é um dos melhores coolers a ar deles. Barato, silencioso e tão eficiente que consegue lidar até mesmo com os processadores mais quentes. Na versão digital, foi adicionado um display que mostra a temperatura e a carga do processador, permitindo que faça isso de imediato. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo patrocinado. Você sabia que centenas de empresas armazenam e utilizam seus dados pessoais? Isso deve ser ilegal. Você concordou com isso? Eu nunca concordei com isso. E aquelas caixas que você marca ao criar uma conta? Caso contrário, não seria possível continuar. Por isso, o serviço gratuito, na verdade, não é tão gratuito assim. Isso é uma sacanagem. É por isso que eu recebo tanto spam. O Regulamento de Proteção de Dados permite que você entre em contato com a empresa e peça para excluir todos os seus dados. Como fazer isso? Há cerca de 4.000 dessas empresas. É preciso escrever para cada uma solicitando os dados, revisar e, com notificação legal, pedir a exclusão. Você só pode estar brincando. Outra opção é o Incogni, um serviço especializado justamente na remoção de dados pessoais. Aliás, clica no link na descrição. Ao criar uma conta, você autoriza o Incogni a representá-lo. No painel de gerenciamento, você verá em quantas empresas seus dados foram encontrados, quantas já removeram esses dados e quantas recusaram esse pedido. Provavelmente vão recusar. O Incogni vai acionar a agência responsável, e as multas são tão altas que eles logo mudam de ideia. E isso não é mais barato. Sabia que uma consulta jurídica custa em média 200 zlotys por hora e ainda assim você terá que resolver o problema sozinho? Aqui, a Incogni faz tudo por você, e mesmo que o serviço não atenda às suas expectativas, você tem 30 dias garantidos para reembolso, milhares de empresas, centenas de cartas. Se pensar bem, esse deve ser o melhor serviço desse tipo no mundo. É verdade. A versão básica desse modelo já foi analisada praticamente em todos os lugares. Afinal, como mencionei, é um dos melhores coolers da Deepcool, e por isso é muito recomendado. Por isso, hoje não vou focar tanto nos fundamentos, mas sim nas mudanças que aconteceram na versão digital. Já sabemos que estamos lidando com um cooler de torre dupla, com 2 ventiladores e 6 heat pipes de 6 mm. Assim como no original, aqui a base também foi polida até ficar como um espelho. A diferença, porém, está no topo. Algo que pode ser chamado de capinha é mantido por ímãs bastante fortes. Gosto muito desse tipo de solução. 2 cabos vão para a capinha por baixo, um para a iluminação ARGB e outro para o USB. Esse é necessário para a comunicação com a placa-mãe, mas vamos voltar a isso depois. A versão digital vem equipada com os mesmos ventiladores do modelo básico. FK120 são ventoinhas decentes que movem 69 CFM e podem gerar uma pressão estática de 2,19 mm. O AK620 é de tamanho considerável e, por isso, vai cobrir parte dos módulos de memória RAM. No caso de kits mais altos que 43 mm, será necessário levantar o ventilador frontal, mas esse pequeno ajuste de posição não deve diminuir perceptivelmente o desempenho. O visual vai sofrer mais com isso. Se for o caso, o ventilador frontal pode ser movido para a parte de trás, mas aí ficamos com esses cabos na canaleta. Acho que o fabricante não estava preparado para essa possibilidade, pois não há outra maneira de passar os cabos, o que é uma pena. A instalação do sistema de refrigeração não é difícil, mas pode ser trabalhosa. O ventilador central, como em outras construções, dificulta o acesso aos parafusos. Para removê-lo, é necessário levantar a tampa com a tela, mas essa tampa não pode ser totalmente removida antes de desmontarmos o ventilador frontal.
Parece que não é nada difícil, mas eu realmente preferiria que a fiação da tela fosse passada pela lateral da torre do dissipador. No final das contas, embora o AK620 digital venha totalmente montado, ainda assim precisamos desmontá-lo completamente para fazer a instalação. Em seguida, colocamos o dissipador nu sobre a pasta térmica nova e, com a ferramenta incluída nos acessórios, apertamos os parafusos. Outra questão é decidir onde ficará a saída do cabo de alimentação do ventilador. Se a configuração padrão não nos agradar, é fácil reposicionar as presilhas e girar o ventilador em 90 graus. Depois de fazer isso, com o divisor fornecido, conectamos ambos os ventiladores a uma única saída na placa-mãe, mas também não podemos esquecer do RGB e do USB, que permite a comunicação com a tela. O aplicativo Deepcool para gerenciar o resfriamento é extremamente simples, mas eu sei, acho que gostaria de algo a mais aqui. Não me entendam mal, o aplicativo faz o que deve fazer, ou seja, podemos escolher se a informação exibida na tela será a temperatura atual do processador ou se mostrará a carga momentânea. Aqui podemos ajustar a unidade de temperatura, configurar um alarme para o caso de superaquecimento e, claro, atualizar o software da tela, mas é só isso, não podemos mudar as cores ou o brilho. O próprio aplicativo também ocupa um espaço estranhamente grande no disco, pelo menos considerando o que ele realmente é. Talvez não sobrecarregue a RAM, mas consumir entre 2% e 4% da capacidade de processamento é, para dizer o mínimo, um absurdo. Considerando que eu uso um Ryzen 9 3900 XT, ou seja, um processador com 12 núcleos e 24 threads, um aplicativo rodando em segundo plano já me custa um pouco. Isso afeta até mesmo o valor de 1% low. Mas se alguém tem um Intel i7 ou i5 de alguns anos atrás, ou algo ainda mais fraco, esse aplicativo pode realmente tirar um pouco da média de FPS. Eu diria então que isso é algo que o fabricante poderia ou até deveria corrigir. Mas reparem que estou usando uma versão inicial do software, antes mesmo do cooler ser lançado, então isso pode muito bem ser melhorado com o tempo. No entanto, já que o cooler ficou um tempo no processador, vamos passar para os benchmarks. Na tela, vocês podem ver agora os detalhes da plataforma em que realizei os testes. Gostaria de destacar que usei o GC Extreme aqui. É verdade que o fabricante incluiu a própria pasta térmica no kit, mas para manter a compatibilidade dos resultados passados e futuros, usei a Gelida. No software da placa-mãe, o Asus Armoury Crate, configurei o perfil padrão de ventoinhas para o processador e aqui estão os resultados. Como vocês podem notar, vou me arriscar a fazer testes tanto com as configurações de fábrica do processador quanto após realizar o undervolting. Esse, na verdade, me proporciona um desempenho computacional maior do que nas configurações padrão, e como vocês podem ver, o consumo de energia é bem menor, então, consequentemente, as temperaturas também diminuíram. Com isso, as ventoinhas do cooler Deepcool puderam operar a metade da velocidade, melhorando significativamente o conforto acústico. O material sobre undervolting dos Ryzen está no meu site, na aba Undervolting. Após assistir, recomendo que confira esse tema também. Se você não tem um processador AMD, um truque parecido pode ser feito nos Intel, e eu falo mais sobre isso na análise de um certo notebook. Vou deixar os links para vocês na descrição, mas deem uma olhada neles depois. Agora foquem no gráfico, do qual é fácil concluir que o perfil padrão das ventoinhas no software da Asus é bastante agressivo, porque 71 graus ainda não é nenhum desastre, mas elas já estão praticamente na velocidade máxima. Acho que dá para suavizar a curva tranquilamente, ganhando em conforto acústico à custa da temperatura. Com 100% de carga total nos 12 núcleos até 80 graus, não deveria incomodar ninguém. Na especificação da versão básica do AK620, consta a informação de que esse modelo lida com unidades de até 260 watts de TDP. Sim, para mostrar de forma mais clara as temperaturas com diferentes consumos do processador. Realizei o teste com a velocidade máxima dos ventiladores e posso dizer que, para processadores na faixa de 90 a 115 watts, esse sistema de refrigeração pode ser exagerado, mas em um processador desses será silencioso e eficiente. Para processadores chegando perto dos 150 watts, também vai garantir um ótimo conforto durante os jogos, mas em tarefas mais longas e pesadas, focadas no processador, já será possível ouvir o ruído. Aliás, testes são testes, mas vamos focar no que é mais importante para nós hoje, ou seja, na própria tela. O visor digital, por padrão, mostra a temperatura do processador e os quadradinhos verdes indicam o nível de carga dele. Um quadradinho significa que o processador está sendo utilizado em no máximo 10%, 2 quadradinhos indicam entre 11% e 20% e assim por diante até o 10º quadradinho, que obviamente indica 100% de carga.
Como vocês devem ter notado, é difícil contar os quadradinhos a cada segundo. Ao alternar nas opções do visor, mudar a exibição da temperatura para a carga já facilita um pouco acompanhar o que está acontecendo com o processador, mas aí ficamos sem o indicador de temperatura. RGB é o que é, todo mundo vê. Eu acho que é um detalhe bem legal, que ao mesmo tempo não é exagerado. A gente só vê olhando de cima ou de baixo do cooler. Mas será que vale a pena? A K620 é sem dúvida um excelente cooler a ar por um bom preço. Isso é um fato indiscutível. Mas será que a tela da versão digital faz muita diferença? Quando vi a versão digital pela primeira vez na feira, disse para mim mesmo que esse era o único cooler a ar que eu realmente queria instalar no meu gabinete e que não queria mais nenhum outro. A verdade é que o gabinete que eu uso, o Fractal Design Torrent, fica melhor mesmo com um cooler a ar. Com o I/O também funciona, mas aqueles 3 ventiladores de 120 mm colocados nas molduras estreitas simplesmente não ficam legais, e o gabinete perde muito visualmente por causa disso. Não é possível instalar um radiador em cima, pois lá fica a fonte de alimentação. Originalmente, na frente deveriam estar 2 ventiladores de 180 mm, e aí esse gabinete passa uma impressão totalmente diferente. Por isso eu insisti tanto em trocar o I/O por um equivalente a ar. Mas quando isso finalmente aconteceu, quando troquei o bloco bomba pelo AK620 digital, sou obrigado a admitir que não senti a magia que eu tanto esperava. A frente do gabinete, de fato, finalmente está como deveria estar, mas esse bloquinho preto e quadrado, com uma telinha quase invisível, realmente não é o que eu esperava. E aqui peço a compreensão de vocês, pois essa é apenas a minha opinião subjetiva, e de forma alguma quero convencer ninguém à força. Neste material, fiz todo o possível para mostrar o sistema de refrigeração da melhor forma possível, pois ele merece um vídeo tão bom quanto possível. Se o AK620 digital ainda atende às suas expectativas, fico muito feliz com isso e espero que você fique extremamente satisfeito com ele. Mas ao mesmo tempo, acho que vale a pena olhar para o outro lado da moeda e ouvir críticas construtivas e fundamentadas. As desvantagens do cooler testado incluem o tamanho excessivo, que costuma cobrir os módulos de memória RAM visualmente atraentes. É uma questão apenas visual, mas ao mesmo tempo, quando temos 4 slots ocupados e ainda por cima com overclock, como no meu caso, a estabilidade também pode ser afetada. Simplesmente memórias muito quentes podem travar aqui, pelo menos no meu caso. Nessa situação, sou obrigado ou a voltar para as configurações padrão da memória, o que faz meu Ryzen funcionar pior, ou preciso colocar um ventilador improvisado só para o computador não travar. Se fosse possível mover o ventilador frontal para trás facilmente, acho que nem reclamaria tanto. Mas mesmo que a gente faça isso, ainda ficamos com cabos feios passando bem no meio do sistema de refrigeração. Esta é, na minha opinião, a base do primeiro defeito bem justificado. Seguindo em frente, essa telinha pequena e o vazio em relação ao tamanho grande do aparelho é mais uma questão de gosto pessoal. Eu não gosto. Mas mesmo assim, não vou considerar isso um defeito, porque é só uma opinião minha. Mas o fato de que o brilho dos elementos exibidos nele é baixo, desculpa, mas isso eu tenho que considerar um defeito. O gabinete que eu uso tem um vidro levemente, enfatizo levemente escurecido, e mesmo assim dá para ver quase nada. Lembrem-se de que muitos gabinetes têm um vidro com tonalidade muito forte, e nesse caso, a tela na versão digital vai ficar impossível de ler. E mesmo que o display do cooler fosse mais claro, o aplicativo também, pelo menos atualmente, não oferece nenhuma opção de ajuste. Outra questão que me incomoda aqui são esses 10 pontinhos verdes. Parece legal, mas no final das contas é totalmente inútil, porque acho que só o Rain Man conseguiria entender a carga em tempo real. Quem assistiu ao filme sabe do que estou falando. Não se esqueçam de se inscreverem também no Facebook. A2, A2, A2. O que quero dizer é que não tem como diferenciar em um segundo 7 de 8 pontinhos ou 10 de 9. Aliás, pelo amor de Deus, até os produtos da marca Unitra tinham esses LEDs bicolores. E se, sei lá, por exemplo, as 3 últimas luzinhas fossem vermelhas? Não seria melhor? Não seria mais fácil ver a carga atual? Claro que sim. Agora, nesse piano black, não dá para saber quantos quadradinhos ainda restam até a direita. Quero testar futuramente uma nova versão desse sistema de refrigeração, já com correções e melhorias. Então isso quer dizer que eu acho que o Deepcool AK620 digital é um produto sem sentido e que ele não deveria existir? Não,
Eu não disse isso, e apesar das minhas reclamações, não vou terminar este vídeo dessa forma. Afinal, nada é preto no branco. A favor da versão digital está o fato de ser o primeiro cooler a ar com esse tipo de recurso, mas também o preço sugerido do equipamento faz com que eu não o critique tanto. O preço sugerido é de pouco menos de 80 euros, o que equivale a cerca de 355 slots. Analisando os preços da versão sem tela, vemos algo em torno de 320 a 360 slots, então se realmente o preço do modelo testado não passar dos 400, então sim. Acho que esses 50 slots eu pagaria tranquilamente a mais por esse recurso, mesmo que essa tela, vocês sabem, não seja perfeita. Esses 50 eu pago. Mas pagar 100 ou mais slots a mais, aí eu já não sei. Considerando que um toca-fitas russo de 40 anos tem tela mais brilhante, aparência melhor e é muito mais legível, provavelmente não pagaria esse valor a mais. Com 100 slots você pode comprar um smartphone usado, colocar ele numa carcaça e fazer dele uma tela sem fio, onde você pode exibir tantas estatísticas que nem dá para acreditar. Mas afinal, qual é o preço? O link para o valor atualizado está na descrição deste vídeo. Vale a pena conferir e deixar um comentário dizendo se vocês comprariam ou não. Se você gostou deste conteúdo, não deixe de visitar meu site www.techmaniacghd.pl, onde você encontra o material mencionado sobre undervolting de processadores AMD e os segredos da Intel eu revelo no vídeo sobre o notebook barato da marca Mindbang Xiaomi 5. Até a próxima!